A paz, meus amigos do canal Palavras de Vida. Hoje a gente vai tentar conversar sobre um tema um pouco polêmico. Será que nós devemos orar pelos nossos governantes? Eu vou ler aqui o texto que está em 1 Timóteo 2, para a gente poder começar esse assunto. Diz assim a palavra de Deus: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, para início de conversa, esse texto escrito de Paulo para Timóteo, o objetivo dessa parte do texto vai ser dizer que é agradável a Deus que nós oremos por outras pessoas. Jesus já tinha falado um pouquinho sobre isso, sobre a oração próxima, e essa oração ela envolve não necessariamente quem te conhece, quem te quer bem. Ela também envolve aquelas pessoas que são seus antagonistas, que de repente te prejudicam. Então, a nossa oração ela não pode escolher pessoas. E além disso, essa era uma época de muita perseguição à igreja. Nós estávamos aí sob o domínio do imperador Nero. Então a igreja toda era muito perseguida. E se de repente começasse uma perseguição muito forte em massa aos cristãos, que gerasse caos no império, caos em tudo, ia ser muito ruim para a igreja no sentido de pregar o evangelho. É claro que a igreja perseguida, isso sempre foi um incentivo para que ela pregasse. Mas a preocupação de Paulo era que ele preferia que tudo ficasse tranquilo, em paz, para que o evangelho fosse pregado. Esse é o contexto antigo. Então era um contexto para as autoridades da época que, em sua maioria, perseguiam os cristãos. E hoje? Hoje nós estamos numa democracia. Temos divisão de poderes e temos autoridade nos mais diversos níveis. Então, hoje, o que eu vejo muito acontecer é que os cristãos oram pelas autoridades, mas por aquelas autoridades ou que vão beneficiar a igreja como instituição, ou que vão beneficiar a própria pessoa, ou que a pessoa votou, que a pessoa quis que estivesse lá. Como se Deus estivesse ali para guiar aquela autoridade na sua administração. E o contexto bíblico não é esse. Como que a gente pode aplicar? Você tem que orar por todas as autoridades, desde o policial que te multa na rua, o delegado, o juiz, o Supremo Tribunal, mesmo que você não goste dos juízes do Supremo Tribunal. Você tem que orar por aquele governante que não tem a tua religião, que não conhece de repente a Cristo. Você tem que orar por todos. Então não é uma oração para atender benefícios, é uma oração para pregar o evangelho. Que tanto no final, Paulo vai falar, no finalzinho desse versículo que nós lemos, que é agradável a Deus que o evangelho seja pregado. Então o objetivo principal é pregar o evangelho. Então você tem que orar pelo presidente da Coreia, pelo ditador da Coreia, pelo primeiro-ministro inglês, pelo presidente da Rússia, seja ele de direita, seja ele de esquerda, seja ele de centro, qual posição política que ele tiver. Porque você, como cidadão, antes de você ser cidadão, você é cristão. E então Paulo ele vai recomendar que é preferível um clima de paz e de tranquilidade para se pregar o evangelho. Então você deve orar pelo seu governante, não só pelo seu governante, por todos os que exercem a autoridade nos mais diversos níveis, desde do professor na sala de aula que tem uma autoridade, até o juiz, até o Supremo, até os ministros. Então que você tenha isso em mente. O que a gente pode tirar disso para os dias atuais? Ore sim, mas ore da maneira certa. Não pelos seus interesses, não porque você concorda ou porque vai apoiar a igreja. Você tem que orar pela propagação do evangelho, até porque a igreja nunca precisou de apoio para crescer, porque quem apoia a igreja, quem sustenta a igreja
é Deus. Que essa palavra fique no teu coração. Se você achar que esse vídeo é interessante para alguém, pode compartilhar, dê seu like. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, pode comentar, dar alguma sugestão, alguma dúvida. Tá bom? Que Deus abençoe você.